15 de novembro de 2025, no quarto. Ano I deste, o dia 265 da guerra na Ucrânia. Sejam muito bem-vindos, eu os cumprimento, ao relatório diário de situação. O canal está crescendo, cada vez mais membros estão entrando para a divisão de guerra e tática. E cada vez mais, Algecrulers aparecem na seção de comentários e estão visivelmente presentes nos números de curtidas em cada vídeo. Mas o vídeo de hoje eu dedico principalmente aos 71.189 inscritos gratuitos. Que bom que você está aqui como sempre. Mais uma vez houve um ataque a uma refinaria e mais uma vez foi em Ryasan. Todo dia, um acerto não é ruim, mas seria preciso um pouco mais para realmente mudar a situação atual. Tenho a impressão de que, se tudo continuar assim, e estamos falando de cerca de 6 a 7 acertos em diferentes refinarias por semana. Tudo isso será caro, doloroso e sentido na linha de frente. Mas ainda é preciso muito mais para conseguir aumentar a pressão. 2 a 3 ataques por dia, e isso talvez em poucas refinarias, em vez de espalhar tanto, seria uma frequência bastante boa, ou então uma refinaria que não voltaria mais a funcionar. Atualmente, os ucranianos continuam reduzindo cada vez mais a capacidade de produção de combustível. Mas as refinarias, na maioria dos casos, ainda produzem alguma coisa nas outras instalações. A refinaria não é só um complexo, como uma linha de montagem com peças entrando no início. No final sai gasolina na longa linha de produção, mas a refinaria tem várias linhas de produção. Se os ucranianos destruírem uma peça insubstituível, ainda poderão usar outras linhas de produção. Ou seja, seria necessário destruir todas elas, limitar os ataques às grandes refinarias ou realizar vários ataques em diferentes refinarias. Vamos fazer uma breve retrospectiva da situação geral para que todos fiquem atualizados. Desde julho de 2025, a situação na linha de frente piorou, mas não colapsou. A linha de frente é marcada por uma zona de morte de 20 a 25 quilômetros, com ataques de drones e artilharia sobrepostos. A Rússia moveu gradualmente essa zona para o oeste, principalmente perto de Pokrovsk, próximo a Donetsk. O efeito e a taxa de mortalidade agora estão aproximadamente no mesmo nível de ambos os lados dentro dessa zona de morte. Vale ressaltar. A linha de frente continua sendo menos uma linha fixa, como vimos nos últimos anos, e mais um mosaico de pequenas posições de 2 a 3 homens, com lacunas entre elas. Pequenos grupos russos se infiltram, se estabelecem atrás dos pontos ucranianos e depois se consolidam. Muitos falham, mas alguns conseguem passar. Isso gera uma ampla zona cinzenta, com diferentes números de soldados de cada lado. Superestimar mapas de situação. Os principais focos na linha de frente seguem sendo Pokrovsk, Poskantinivka, o arco em torno de Kuljapolik, Pokrovsk, na fronteira do triângulo Zaporizhzhia-Dniprodonetsk, a região de Liman e a estrada Izium-Slovjansk. Em Pokrovsk, voltamos a mencionar isso hoje, pois aqui, embora também quase não tenha havido mudanças em relação aos últimos 2 dias, ainda assim, foi aqui que, entre aspas, mais coisas aconteceram, ao contrário das outras brechas na linha de frente. Em Pokrovsk, os russos continuam visivelmente presentes na cidade e continuam tentando manter os eixos logísticos sob ataque. Forças ucranianas fazem rotações, realizam contra-ataques e mantêm corredores abertos, mas raramente atacam ativamente para recuperar território. Preferem defender pontos menores, como acessos que acham importantes. Mesmo assim, a situação se agravou porque as forças russas seguem avançando pelo sul da cidade. Principalmente por esta rota e também esta rota aqui, que em breve pode, digamos, ser utilizada ou aberta para a circulação. Se eles conseguirem empurrar a Ucrânia um pouco mais para trás. E por esses caminhos continuam abastecendo e reforçando as unidades na cidade. O tempo frio e nebuloso facilitou recentemente para eles trazerem tropas adicionais, que agora aumentam a pressão no centro da cidade e no norte. A Ucrânia segue atacando o acesso sul, como vimos aqui.
A Força Aérea Ucraniana lançou bombas planadoras que atingiram a estrada em Zelenaya e Steknare. Muitos Pokrovsk colocaram Mirnohrad em perigo imediato. Basicamente, são esses dois bairros aqui. O grande perigo nisso é que eles seriam cercados em poucos dias se os russos conquistarem completamente Pokrovsk aqui. Então também aqui o setor norte, que eu marquei ontem, porque então a Rússia poderia usar drones fora da cidade, que fariam as unidades ucranianas recuar mais 10 a 15 quilômetros. A Ucrânia até adiantou reforços para proteger os flancos, mas avanços e contra-ataques seriam caros e tirariam reservas de outros pontos críticos, como por exemplo de Zaporígia. Pokrovsk ainda não está cercada, e eu faço questão de enfatizar isso, porque o outro lado afirma exatamente o contrário. Drones russos já impõem controle de fogo em profundidade, tornando a retirada tardia e ordenada de pessoal e equipamentos bem mais arriscada. E essa é justamente uma lição de Abdíivka na Ucrânia. E quando os soldados russos estavam em Pokrovsk, eu disse sempre a mesma coisa nos relatórios de situação. E recebi muitos comentários idiotas. Mas como eu já disse, e continuarei dizendo, o que vemos aqui é uma segunda Abdíivka. E eu digo isso há semanas. Agora, outros repórteres com 10 a 12 vezes mais assinantes e alcance 1000 vezes maior que o meu também estão dizendo isso. Mesmo que muitos digam que a perda da cidade não faria muita diferença, isso não é nada bom. Porque, claro, depois vem a linha do Dnipro, que foi muito melhor fortificada do que Pokrovsk, mas, do ponto de vista operacional, a perda da cidade ainda teria peso, porque isso ampliaria o eixo russo a oeste de Kramatorsk e abriria caminhos para a fronteira da região de Donetsk. E daqui, os russos teriam uma nova base de operações para poder atacar ainda mais a linha do Dnipro, que fica logo em seguida. O que, é claro, dificulta para os ucranianos, porque nas primeiras linhas de defesa há principalmente valas antitanque, obstáculos antitanque, cinturões de minas e posições de arame farpado. Só então surgem as primeiras posições ucranianas. O que significa que entre Pokrovsk e os primeiros soldados ucranianos ainda existe uma área que não pode ser usada diretamente para continuar bombardeando ou atacando a cidade. Ou desestabilizar as tropas russas ali dentro, a ponto de não conseguirem se reagrupar para um ataque maior em direção à linha de Dnipro. Sim, ao sul disso continuam ocorrendo avanços russos, mas geralmente são custosos e raramente têm grande impacto. Cinturões de minas barram avanços, assim como drones First Person View, que destroem veículos e artilharia que conclui o serviço. Na maioria das vezes durante um ataque na zona da morte. No geral, o número de mortos russos está aumentando significativamente e as perdas são difíceis de recuperar em Kilsung. O recrutamento está cada vez pior em termos de qualidade, já que os pagamentos únicos do lado russo caíram drasticamente e cada vez menos pessoas se alistam para lutar. Com o inverno chegando, a linha tende a ficar mais estável e com menos cobertura. Infiltração, UMPK, apoio aéreo e outras retiradas. As rotações também serão um pouco mais fáceis. O fator decisivo ainda é a supressão do espaço aéreo em profundidade. É preciso caçar sistematicamente drones e artilharia inimigos. Nossos drones, First Person View e Guerra Eletrônica, devem ser superiores e seguir evoluindo. Cinturões de minas devem ser reabastecidos e unidades rápidas preparadas para contra-ataques curtos e eficazes. O que eu quase não vejo aqui. Quem dominar essa zona de 20 a 25 quilômetros geralmente dita a iniciativa e também a taxa de perdas do outro lado. Até mesmo os tanques de ataque, versões mais avançadas dos tanques tartaruga, geralmente só são atingidos após 20 a 25 drones, e em casos extremos, apenas após 40. As minas continuam sendo as mais eficazes contra ataques mecanizados. Esta aqui é uma fonte russa. Eles informam que em outubro houve 4.936 combates na linha de frente, cerca de 2% a menos que no mês anterior. O destaque foi Prokros, com 35% dos combates na linha de frente, seguido por Kuroshol, 16%, e Kostiantynivka, 11,5%. Ontem, nós analisamos o ataque ao porto de Novorossiysk e também vimos que os ucranianos conseguiram neutralizar com sucesso as posições de defesa antiaérea. Esse foi o vídeo da explosão no Telegram.
Agora temos as primeiras imagens de satélite do complexo antiaéreo. Aqui dá para ver 4 dos 7 lançadores de defesa antiaérea S-400, que foram identificados 3 dias antes do ataque. Na imagem de hoje, um dia após o ataque, é possível ver 2 destroços queimados. A RBC Ucrânia diz que os 2 lançadores centrais foram destruídos sem conserto após a explosão dos outros 2 e da munição. Pela força da explosão, isso seria plausível se realmente houvesse lançadores ali. Além disso, um radar de alerta precoce, o radar de controle de fogo 90 e 2N6 também foi destruído. Achei essa imagem tão impressionante que quis compartilhar com vocês. Traduzido, o texto no vídeo do TikTok de uma mulher russa significa que ela é grata ao irmão, que participou da operação especial e morreu. Ela comprou este apartamento com o dinheiro. Não comentarei mais, vocês podem comentar na seção de comentários. Mais ao sudoeste de Pokrovsk, russos tentaram cruzar o rio com pontes flutuantes, ou seja, este rio aqui neste ponto, para abrir mais uma rota de ataque para o norte. E eles queriam ir daqui em direção a Novopavlivka. Mas a ideia principal é cortar Drakhny aqui primeiro e depois liberar esta estrada aqui. Atualmente eles estão atacando mais pelo leste, mas não conseguem avançar por aqui. Aqui faz parte da linha de defesa livre, eles não conseguem passar por aqui, já falharam várias vezes. Então pensaram que poderiam avançar por Drakhny. Ao mesmo tempo, eles avançaram um pouco mais aqui, mas acabou acontecendo que não conseguiram progredir, sofreram muitas perdas. Esta área é muito bem defendida pelos ucranianos, então eles precisam de outro caminho. Aqui é difícil porque tudo está bem fortificado. Aqui há um corpo d'água que serve como uma barreira natural, então eles fortificaram menos essa área. Foi isso que os russos aproveitaram e tentaram atravessar o rio aqui. Pelo que entendi, a tentativa fracassou. Eles perderam 2 tanques e não conseguiram se posicionar do outro lado. O que teria acontecido se eles tivessem conseguido? Bem, então eles teriam avançado para o leste, cercado os soldados em Drakhny ou tentado conquistar este lugar aqui. Teriam seguido pela estrada rumo a Novopavlivka. Isso seria um problema, pois permitiria que eles contornassem a defesa ucraniana aqui. Agradeço especialmente aos membros do canal, equipe ALG e principalmente ao Tenente Coronel Renek. Obrigado por ouvirem. Inscrevam-se, deixem um like, comentem e até o próximo relatório.